Diário de um Neurodivergente, parte 32. Antes que eu pudesse responder, outras pessoas que estavam no apartamento começaram a se juntar à conversa, cada uma delas acrescentando algo, reforçando a ideia que eu tinha algo único para compartilhar e que aquilo precisava ser levado ao mundo. Foi como se, naquele momento, todos ao meu redor tivessem se unido para me impulsionar, para me lembrar de algo que eu já sabia, mas que havia enterrado sob anos de inseguranças e hesitações. Ainda assim, hesitei. A exposição nunca foi algo natural para mim. Minha infância havia sido marcada pelo esforço constante de não chamar atenção, de evitar olhares que pudessem revelar minhas diferenças. Mas, ao mesmo tempo, eu já não era aquela criança. Minha jornada, até ali, havia me transformado profundamente. Minhas diferenças, que antes eram um peso, agora eram a minha maior força, minha singularidade. Enquanto a conversa continuava, comecei a refletir sobre quanto eu havia mudado. Pensei no garoto que treinava frente ao espelho, criando personagem para se encaixar no mundo. Pensei nas lutas que enfrentei, nos desafios que superei e percebi que agora eu via minhas diferenças sob uma luz completamente nova. Elas não eram mais algo a ser escondido, pelo contrário, eram o que me tornava especial, o que me permitia ver o mundo de uma forma única. Minha amiga, percebendo que estava prestes a me convencer, acrescentou mais um argumento. Os tempos são outros. E você também. Não se trata apenas de se expor, mas de se conectar, de dar ao mundo o que você tem de melhor. Essas palavras foram um ponto de virada. Ela estava certa. Eu já não era aquele garoto que precisava se esconder. Eu havia me tornado alguém que entendia o poder de suas experiências, que sabia que as cicatrizes que eu carregava eram as provas de superação e não de fraqueza. Foi aí que eu disse, quase sem acreditar no que estava falando: vou tentar. A resposta dela veio com um sorriso que parecia dizer: eu sabia. E naquele momento percebi que estava prestes a embarcar em algo totalmente novo, algo que me tiraria da minha zona de conforto, mas que tinha o potencial de impactar vidas. Nos dias que se seguiam, pensei muito sobre aquele momento. Refleti sobre o que eu queria compartilhar, sobre como eu poderia transformar minha experiência em algo útil para as outras pessoas. E enquanto pensava, senti uma mistura de nervosismo e empolgação. Era como estar à beira de um mergulho, olhando para a água lá embaixo, sem saber exatamente o que esperar, mas com certeza de que precisava dar aquele salto. A decisão de começar a produzir vídeos para a internet foi um marco na minha vida. Ela simbolizou não apenas a superação de um medo antigo, mas também o início de uma nova forma de me conectar ao mundo. Era um passo ao rumo à vulnerabilidade, à abertura, mas também à liberdade. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto essa decisão foi importante. Ela não apenas me permitiu compartilhar minhas ideias e experiências, mas também me mostrou que, a nos expormos, permitimos que outras pessoas se conectem conosco de forma autêntica. E ao fazer isso, criamos um ciclo de inspiração e transformação que vai muito além do que podemos imaginar. E você, caro leitor, já se sentiu assim? Como se estivesse à beira de algo grande, algo que te assusta, mas que também te chama? Se esse momento ainda não chegou, saiba que ele virá. E quando vier, espero que você também tenha a coragem de dar o salto. Afinal, às vezes é preciso deixar o medo para trás, para descobrir o que está do outro lado. Assim começou a minha jornada no mundo digital. Uma jornada que, como você verá nas próximas páginas, não foi apenas sobre vídeos ou internet. Foi sobre me descobrir, sobre compartilhar, sobre aprender que, quando nos abrimos ao mundo, o mundo também se abre para nós. Decidir fazer meu primeiro vídeo foi sem dúvidas uma das experiências mais emocionantes e desafiadoras da minha vida. Por semanas trabalhei na ideia central. Queria que aquele vídeo fosse um reflexo de quem eu era, daquilo que eu acreditava. Passei horas desenhando mentalmente cada detalhe,
o que eu diria, como diria, a emoção que queria transmitir. Esse era um marco para mim. Depois de tanto tempo vivendo com reservas, era um momento de me expor, de mostrar ao mundo minha essência. Na minha mente, aquele vídeo seria uma obra-prima. Visualizava milhares de pessoas assistindo, sendo tocadas pelas minhas palavras, sentindo a mesma empolgação que eu sentia ao gravá-lo. Não era sobre vaidade ou busca por validação, mas sobre compartilhar algo que eu acreditava ser maior do que eu mesmo, minhas ideias, meus aprendizados, minha jornada. As semanas de preparação foram marcadas por uma mistura de empolgação e nervosismo. Por um lado, a possibilidade de impactar vidas me enchia de energia. Por outro, havia o medo constante. E se ninguém se importar? E se eu não for bom o suficiente? Mas decidi ignorar essas vozes de dúvida. Concentrei-me no que importava, o meu propósito. Finalmente o grande dia chegou. Preparei o cenário, simples mas cuidadosamente pensado. Gravei e regravei inúmeras vezes, tentando encontrar o tom certo, as palavras certas. Quando terminei, senti uma onda de orgulho. Não era perfeito, mas era autêntico. Era eu. Depois de muitas horas ajustando detalhes, editei o vídeo. Inseri a trilha sonora ideal. Escolhi uma thumbnail chamativa e com o coração acelerado postei. Era como lançar uma garrafa ao mar, sem saber quem ou se alguém a encontraria. E assim, quando cliquei em publicar, comecei a acompanhar obsessivamente as estatísticas. Minuto após minuto atualizava a página. E meu coração disparava cada vez que a notificação de uma visualização aparecia. Na minha cabeça, visualizava centenas, talvez milhares de pessoas assistindo ao meu conteúdo. Afinal, eu tinha dado tudo de mim ali. Mas após 6 horas, olhei novamente e vi algo que me fez parar. 2 visualizações. Não 200, não 2.000. Apenas 2. Olhei para o número fixamente tentando processar. Em meio à expectativa e à realidade. Era quase cômica a situação. Se quiser, pode rir. Nesse momento, caro leitor, hoje eu também dou risada quando penso nisso. Naquele instante não sabia se ria ou se chorava. Eu me perguntava, como pode? Coloquei tanto esforço, tanto coração nesse vídeo e apenas 2 pessoas assistiram? Fui dormir naquela noite com um misto de frustração e perplexidade. Como era possível que algo que me parecia tão importante não tivesse encontrado eco? No dia seguinte, com um pouco mais de calma, assisti novamente o vídeo. E sinceramente, ele era horrível. Não porque a ideia fosse ruim, mas porque eu havia subestimado o que significava produzir para a internet. Achava que, por ser professor e ter a facilidade de me comunicar, seria simples. Mas falar em sala de aula e falar para uma câmera são mundos completamente diferentes. O vídeo estava cheio de falhas. O áudio não estava tão claro quanto eu imaginava, o enquadramento estava estranho, minha fala parecia ensaiada demais. Eu queria ser autêntico, mas acabava soando artificial, como se estivesse tentando me convencer mais do que o público. Não era algo natural. Essa percepção foi um golpe no meu ego, mas também uma lição valiosa. Aprendi que o fato de ser bom em uma área não significa que automaticamente seremos bons em outra. A comunicação, seja ela em sala de aula, em textos ou na internet, tem suas próprias nuances, mas havia algo mais profundo por trás daquele vídeo. Apesar de todas as falhas, ele representava um marco na minha jornada. Era a minha primeira tentativa de me conectar com um público maior, de me expor a dizer, aqui estou eu, com tudo que sou, tentando fazer a diferença. Eu poderia ter desistido naquele momento, mas decidi que aquele vídeo era apenas o começo. Sim, ele não tinha sido o sucesso que eu esperava, mas era uma ponte para algo maior. Olhei para ele não como um fracasso, mas como um primeiro passo. Essa foi a parte 32 do livro Diário de um Neurodivergente. Para adquirir o livro, entre em contato com Adriano Ordina. Vejo vocês no próximo capítulo.